E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Sejam muito bem-vindos na mensagem de hoje. Que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre você, sobre sua família. Que essa semana venha ter, muitas coisas boas, muitas portas abertas e que vocês possam conquistar e realizar grandes coisas na presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje eu quero falar sobre um tema muito forte e muito poderoso. Jesus vai te restaurar. A gente passa por várias condições na nossa vida, por vários momentos, por várias dificuldades, que às vezes nos abate, faz a gente desanimar, até mesmo porque a gente às vezes cometeu um erro muito grande e a gente não se sente digno. Mas a palavra de hoje quer trazer para você restauração. Restaurar aquilo que um dia você foi, restaurar aquilo que você pode fazer junto com Deus, e é exatamente isso que Jesus quer fazer por você. Amém? Porque só Jesus, Ele tem esse poder. Só Jesus, Ele pode fazer isso por nós, que é levantar o caído, que é dar força, dar vigor àquele que está cansado, àquele que está desanimado. Só Jesus, Ele pode escrever uma nova história para a gente. Só Jesus, Ele pode trazer a vontade de viver novamente. Só Jesus, Ele pode trazer para a gente uma condição que vai tirar a gente da onde a gente estava e dar um novo sentido, uma nova direção, um novo propósito. É exatamente isso que Deus quer fazer. É exatamente isso que Jesus, Ele veio e entrou na nossa vida para poder restaurar aquilo que estava perdido, restaurar aquilo que estava, tinha sido esquecido, tinha sido apagado. Então eu creio muito que existe um momento para tudo nessa vida, um momento, para a gente poder confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, momentos para a gente poder entender aonde nós estamos e entender para onde que nós podemos ir. E acho que a gente precisa às vezes abrir a nossa boca e falar assim: Jesus, eu vacilei, eu errei, não era assim que eu queria, conduzir a minha vida, mas acabou que eu dei alguns passos em falso. Mas eu quero também, Jesus, ser restaurado. Eu quero voltar, ter aquele brilho no rosto. Eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Eu quero realmente que as pessoas vejam a minha felicidade, que eu estou sendo uma pessoa próspera, que eu estou sendo uma pessoa que está realizando, que está conquistando. Eu não quero ser aquela pessoa apagada, sem ânimo, sem vontade, sem esperança, uma pessoa deprimida. Não, eu quero voltar a viver, eu quero ser restaurado em todas as áreas da minha vida, em todos os sentidos da minha vida. E aí eu quero trazer para vocês uma história que está na Bíblia, que é de um grande homem de Deus, que é a história de Pedro. Pedro, ele era um pescador e ele recebeu ali um convite de Jesus. Jesus chega para ele e fala assim: olha, eu não quero que você seja pescador de peixe, mas que a partir de agora você seja um pescador de homens. E o interessante disso tudo é que Pedro, ele larga tudo, simplesmente segue a Jesus, sem olhar para trás, sem se preocupar das condições que ele ia estar seguindo Jesus, sem se preocupar exatamente com nada, com o seu trabalho que ele deixou ali, que era a sua forma de ganhar dinheiro. Não, simplesmente ele segue a Jesus. O que me chamou a atenção nesse ponto? Que aqui nesse primeiro momento, Jesus, ele está restaurando a vida de Pedro, porque ele está dando um significado, um sentido, ele está dando um propósito de vida verdadeiro para Pedro. Então, Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele gera exatamente isso, uma ressignificação daquilo que realmente nós precisamos viver. Isso é restaurar os nossos sentidos, isso é restaurar a nossa
nossa forma de fazer, nossa forma de agir, dar, sabe, propósito para aquilo que a gente quer construir. Então esse primeiro momento é a primeira vez que Jesus, ele pega Pedro e restaura a vida de Pedro, dando esse significado para ele, esse sentido de vida para ele. E é por isso que hoje eu vejo várias pessoas, sabe, muito frustradas por aquilo que elas estão construindo, por aquilo que elas estão vivendo, né? As pessoas hoje em dia, elas estão construindo coisas por aquilo que as pessoas estão ditando que ela tem que fazer, elas estão vivendo coisas por aquilo que as pessoas falou que ela tem que viver, por aquilo que ela está vendo, ou simplesmente elas estão vivendo pelos sentimentos, né? Sentimentos momentâneos, momentos ali que direciona a vida da pessoa, direciona a sua vida. E muitas das vezes a gente faz todas essas coisas, mas a gente não entende por que está fazendo, né? A gente não consegue ver uma direção, um sentido e fala assim, nossa, eu estou fazendo isso porque eu quero chegar nesse lugar. A gente começa a robotizar, automatizar muito nossa vida. É uma rotina automatizada. Além de ser uma rotina, é automatizada aquilo que a gente está construindo. Só que aquilo que Jesus convida a gente para fazer é algo assim sensacional, porque a gente entende para onde a gente está indo, ou seja, tem uma direção, faz um sentido na nossa vida, a gente se sente completo, porque quando Deus, sabe, ele enviou Jesus e Jesus ali, ele começou a falar sobre o reino dos céus, ele começou a dar sentido a tudo aquilo que as pessoas precisavam de ouvir. E na vida de Pedro não foi diferente. Ele começou a dar sentido naquilo que Pedro realmente ele podia viver e construir com ele. Então deixa Jesus te restaurar em todos os sentidos da sua vida, principalmente dando o propósito que você precisa viver, meu irmão. Quando Jesus ele convidou Pedro, ele chamou Pedro para ser um pescador de homens. Se a gente for olhar de uma forma racional, não faz sentido nenhum, não existe uma lógica para isso. Só que para a gente poder viver uma restauração genuína, para a gente viver uma restauração de dentro para fora, tem coisas na nossa vida que não vai precisar fazer sentido. O convite de Jesus para a nossa vida, de restaurar, ele não precisa fazer sentido, não precisa ter uma lógica, porque as maiores experiências que a gente já viveu, e aí você pode também dar testemunho de tudo aquilo que você viveu. Com certeza, as maiores experiências, os maiores milagres, as maiores coisas que você já presenciou, já viveu, eu tenho certeza que nunca fez uma lógica. Ou você acha que uma pessoa que estava desenganada dos médicos, que não tinha, sabe, nada mais para poder fazer, o diagnóstico já estava certo, e ela é curada por Jesus. Isso faz lógica? Não, não faz lógica. As maiores coisas que Pedro viveu, como andar sobre as águas, faz sentido? Tem lógica? Não. Mas foi através dessa restauração que Jesus quer fazer na nossa vida, é onde nós vamos viver as maiores experiências e nenhuma delas precisa fazer lógica. Esse é o convite que Jesus faz para a gente nessa mensagem. Esse convite que Jesus quer fazer para mim e para você. Olha, deixa eu te restaurar para você começar a experimentar as maiores coisas que você pode viver. Mas isso só pode acontecer se você deixar eu entrar na sua vida e mudar ela. E aí eu entendo que essa restauração é viver pela fé. É mais do que simplesmente dar um sentido de vida, mas é viver algo sobrenatural, é viver não pela lógica, mas por aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. E é isso que é formidável, que quando Deus entra, Ele restaura, Ele transforma tudo. Então, assim, é tão louco, assim, tão formidável, que chega um momento que Jesus, Ele chega até Pedro e fala assim, Pedro, vai lá pescar, né? Aí no caso já era peixe mesmo. E na hora que você pegar esse peixe, vai ter uma moeda lá dentro. E essa moeda vai pagar os nossos impostos. Então veja, Deus, Ele trazendo a essência, a origem,
aquilo que Pedro ele sabe fazer de melhor e trazendo o sobrenatural também, que é, na hora que você pescar aquele peixe, vai ter uma moeda lá dentro para poder pagar todos os nossos impostos. Você entendeu, meu irmão? Que Deus ele está pegando os seus talentos, os seus dons naturais e colocando algo sobrenatural na sua vida. E aí quando você começa a caminhar com aquilo que é um talento seu natural, com algo que é sobrenatural, não tem como você não viver uma vida extraordinária. Não tem como você entender que, tipo assim, sua vida foi totalmente restaurada e o que você está vivendo só poderia vir de Jesus, só poderia vir de Deus. Olha, Pedro ele poderia pescar por anos, sabe? Várias vezes ali tentar pescar, mas ele nunca iria pegar um peixe que tivesse uma moeda ali dentro. Mas quando a palavra de Deus foi liberada, algo acontece, algo aconteceu. E é por isso que Pedro viveu aquela experiência. Então na nossa vida é da mesma forma. Quando a gente está vivendo aqui naturalmente, algumas coisas podem acontecer, naturais, como se eu pescar, eu vou pegar um peixe. Mas quando Deus ele libera uma palavra sobre nossa vida, aí não é algo somente algo natural que nós vamos viver. Aí nós vamos, sabe, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São níveis acima daquilo que a gente tinha expectativa, que a gente poderia viver de uma forma natural. Então, só para poder te resumir aqui um pouco disso tudo, andar com Jesus é assim. Ser restaurado por Jesus é assim, porque quando você é restaurado por Jesus e você anda com Ele, você passa a viver da essência de quem Jesus é. Então, Jesus, Ele está falando para você, se você andar comigo, você vai ter provisão, sabe por quê? Porque eu sou a provisão. Se você andar comigo e deixar eu te restaurar a sua vida, você vai ser curado, porque eu sou a cura. Se você andar comigo e deixar eu te restaurar, você vai ter paz, porque eu sou a paz. Eu sou o amor, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e eu quero restaurar a sua vida. Esse convite de Jesus, ele é muito lindo, meu irmão, para a gente poder não querer Ele, a gente não tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que em outro momento da história de Pedro, mesmo depois dele ter vivido todas essas experiências, ter recebido esse propósito, Jesus ter entrado na vida dele, restaurado a vida dele, chegou um momento que ele fracassou. Ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha falado. E isso para Pedro foi algo assim muito forte, ao ponto dele ter esquecido de todas as coisas que Jesus já tinha feito para ele, dele esquecer o convite que Jesus tinha feito para ele, dele não lembrar de todas as experiências que ele já tinha vivido com Jesus, e aquele Jesus estava ainda construindo junto com ele. Ele largou tudo aquilo ali e ele foi embora. Às vezes a gente se sente assim, lembra quando eu falei lá no início que às vezes a gente fracassa, a gente pisa na bola, a gente comete um pecado e a gente acha que a gente não é digno, que a gente, poxa vida, eu não sirvo mais para poder servir a Deus, eu não sirvo mais para poder viver uma vida plena, uma vida abençoada. Então deixa eu ficar aqui no meu canto, deixa eu, sabe, viver essa minha vidinha aqui. E é lindo o que Deus faz. Porque pela segunda vez, Jesus ele vai até Pedro. Ele vai até lá a cidade onde Pedro tinha voltado, as suas origens, né, como pescador. E Jesus, isso pode ser novo para alguém, eu já falei sobre isso, Jesus ele não pergunta para Pedro, poxa Pedro, você me negou, você pecou contra mim, você fez isso aqui de errado. Jesus, em momento algum, agrediu Pedro, jogou na cara de Pedro. Não. Simplesmente Jesus falou assim, Pedro, você me ama?
Pedro respondeu: sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Porque lá dentro de Pedro, por mais que ele se culpava, quando Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, ele estava quebrando todo o sentimento de culpa, ele estava quebrando todo o sentimento de dor, ele estava quebrando todo o sentimento de rejeição. Assim como Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. E ali, aquele pecado, aquela dor, aquela angústia foi quebrada. Então, Pedro, eu vou te restaurar novamente. Eu vou te restaurar novamente para você viver coisas ainda maiores do que você já viveu até agora. E exatamente foi isso que Jesus fez na vida de Pedro. Naquele momento ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Volte a caminhar, porque eu estou te restaurando mais uma vez a sua vida para você, ter novamente um propósito de vida. E assim Jesus fez na vida de Pedro. E Pedro, todo mundo sabe que por onde Pedro, a sombra de Pedro curava pessoas. Pedro pregou ali, mais de 3.000 pessoas foi salva. E Pedro ali, ele foi o primeiro a ter uma igreja. Então, meu irmão, eu gostaria de fazer 3 perguntas. Você ama Jesus? Responde aí. Você ama Jesus, meu irmão? A segunda pergunta. E a terceira, você ama Jesus? Se a sua resposta foi sim, Jesus nesse momento ele está te restaurando. Jesus nesse momento agora ele está gerando dentro de você um novo propósito de vida. Porque Jesus, ele vai te restaurar. Se você já disse sim para Jesus e você quer receber essa restauração, creia que nesse momento agora, assim como ele fez com Pedro, sem condenação nenhuma, ele está restaurando a sua vida. Meu irmão, feche seus olhos agora. Eu vou orar por você para que Deus possa agora te dar uma nova, novo sentido de vida. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que essa palavra agora, Senhor, entrou em nossas vidas. Que o Senhor, quando olha para a gente, o Senhor nos vê como filho. O Senhor quer verdadeiramente restaurar a nossa vida, dar sentido para a nossa vida, um novo propósito. E eu creio que o Senhor liberou sobre a vida de cada pessoa que está escutando agora, Pai, essa restauração, esse novo sentido, esse novo propósito. E que o Senhor possa verdadeiramente fazer algo sobrenatural e que essas pessoas possam viver, Pai, que nós possamos viver cada dia mais, Pai, algo extraordinário. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Meu irmão, eu espero que essa mensagem tenha, falado muito e principalmente restaurado a sua vida. A partir de agora é nova vida, novas experiências com Jesus e eu creio que você vai ser mais do que abençoado. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!